que será que tu és um empreendedor bombeiro? Eu lembro-me muito bem do dia em que formalmente eu criei a minha primeira sociedade. Espetacular! Que sensação que eu tive naquele momento, não é? Poça! E eu lembrei-me disso. E pá, eu digo momento porque foi acredita que foi mesmo um momento. E eu naquele momento eu sentia-me um empreendedor. Eu acho que tu também te sentiveste assim no dia que tu iniciaste o teu trabalho, a tua empresa. Eu era um empresário, como tu eras um empresário. Eu pensava que nesse momento, o dia do registro oficial da minha empresa, tinha chegado, que orgulho. Eu era o primeiro empreendedor lá de casa. Uau, eu tinha conseguido. Que orgulho. Agora é que ia ser, não é? Tinha todo mundo à minha frente. Pois bem, passado o sonho desse dia, veio a triste realidade. O meu nome é Ricardo Anselmo e eu ajudo-te a passares de empreendedor bombeiro ao teu empreendedor de sonho. Este canal foi criado para ti, para te ajudares a fazer esta passagem. Portanto, se os temas de networking, mindset ou harmonia é algo que te interessa, então faz gosto e subscreve aqui o meu canal para receberes mais informação como esta. Bom, como eu estava a dizer, o empresário que eu pensava que era no dia em que eu criei a minha primeira sociedade, não passava mesmo. Era de um empreendedor bombeiro. E eu tomei essa depois de noção. Porque afinal de contas, eu tinha na empresa mais de 7 colaboradores e eu nem sabia na altura. Era o eu comercial, que era eu que tinha que ir aos clientes. Era o eu administrativo, era eu que tinha que fazer as contas. Era o eu técnico, era eu que ia trabalhar. Era o eu orçamentista, o eu financeiro, era o eu gestor, era o eu patrão. Ui, Jesus. Parem lá com isto que já chegava, né? Tantos empregados. Aliás, eu logo vi que faltava mais algum. O eu telefonista e o eu empregada de limpeza. Jesus, por favor, eu assim também não queria mais empregados, eu acho que tu também não os queres, não é? Esta foi a minha realidade quando eu iniciei o meu negócio. Esta foi a minha realidade. E se calhar, eventualmente, também é a tua, ou foi a tua. Muito cedo, eu percebi que o caminho que eu estava a seguir não era de todo o caminho que eu tinha nos meus sonhos enquanto empreendedor. Aquilo que eu tinha desenhado para o meu empreendedor de sonhos. E os anos foram passando, não é? Veio o casamento, veio os filhos, veio a família, e eu continuava aqui a ser empreendedor bombeiro. Pronto, nesta fase, eventualmente eu já tinha mais alguém para além do eu 7, não é? O eu 9. Agora eu podia dizer que era um feliz empreendedor bombeiro. Mas e o resto? A única coisa que eu tinha efetivamente era um negócio que mandava em toda a minha vida. Era um negócio que me dizia que horas é que eu tinha que lá estar para trabalhar. Era um negócio que eu tinha que me dizia que horas é que eu podia ir para casa. E isto excluindo os dias em que nem sequer me deixava ir para casa. Tinha um cliente que tinha de trabalhar a noite toda. Era isto que eu pensava que tinha. E foi isto que eu encontrei ao fim de algum tempo. Então, vieram as dificuldades, Vieram as dificuldades, falta de trabalho, ou não ter dinheiro para pagar a conta de fornecedores, a começar a ver o sonho a fugir da mão, o negócio a fugir debaixo dos pés. E a determinada altura, aquele que era o meu maior sonho era agora o meu maior pesadelo. Que não só eu o carregava comigo, mas também o carregava e passava para toda a minha família. Tanto que a determinada altura eu tomei a decisão que de facto aquela não era a vida que eu queria. Não era. E eu efetivamente não tinha nascido para ser um empreendedor bombeiro. Eu não queria ser um empreendedor bombeiro. Esse não era o meu sonho. Ok? E foi então que eu decidi tomar grandes decisões na minha vida. Aliás, eu partilho essa história num dos meus livros que escrevi. Portanto, e eu na altura dei um passo atrás, recomecei, mas desta vez com um processo.
com um processo, com um método. E 9 meses depois eu comecei a ver a luz e a perceber que aquele caminho que eu estava a seguir para a minha definição de empreendedor dos meus sonhos era esse o caminho. Resultado, nos últimos 20 anos, 5 novas empresas que eu criei em 3 continentes. Formei milhares de empreendedores, dei palestras a milhares de pessoas em vários países como Portugal, Espanha, Reino Unido, Moçambique, Brasil, enfim. Acabei por escrever e publicar 4 livros. E com todos os que eu posso, eu tenho partilhado aquele que é o meu caminho, o meu processo. O meu processo de transformação, o processo que me levou à minha transformação. E depois de me colocarem um desafio, eu decidi, estava na hora de eu partilhar com o resto do mundo. E é o que eu vou fazer. E é o que eu estou a fazer. Uma vez que isto está perfeitamente alinhado com o meu propósito. Falando em propósito. Isto porque hoje eu consigo viver em pleno aquilo que é o meu propósito. Ao partilhar com todos os empreendedores bombeiros. Aqueles que são os meus passos, os passos que eu tive que dar, os processos que eu usei e que me levaram a passar de empreendedor bombeiro ao meu empreendedor de sonho. E é isso que eu quero partilhar contigo. E eu estou aqui para quê? Para te inspirar, para te motivar e, acima de tudo, para te ajudar no caminho para o teu empreendedor de sonho. Certo? Agora, depois de tudo isto, deves estar agora assim a perguntar, mas afinal, Ricardo, como é que eu sei que tipo de empreendedor eu sou? Boa pergunta, muito boa. Efetivamente, neste processo e no meu processo eu percebi que existem vários patamares de empreendedores. Vários, eu passei por eles todos, eventualmente tu também, não é? Ou ainda estás perdido em algum. Existem os bombeiros, que ainda nem sequer empresa têm, mas são bombeiros. Existem os empreendedores bombeiros. Descobri depois que existiam os empreendedores gestores. E depois, finalmente, eu percebi que existia um empreendedor que vivia o sonho. Agora, quais eram as características? Quais eram as características, então, que fomos encontrando como referência de um empreendedor bombeiro? Então, vamos lá ver como é que nós conseguimos identificar um empreendedor bombeiro. Eu vou passar e vou partilhar contigo algumas características que os empresários me foram apresentando como realidades de um empreendedor bombeiro ao longo deste tempo, todos eles. Por exemplo, algumas dessas realidades. Faltar pessoas para trabalhar, identificas-te? Ou tenho clientes que não me pagam, identificas-te? Falta-me trabalho, identificas-te? Tenho trabalho a mais, identificas-te? O dia é pequeno para tudo o que eu tenho para fazer, identificas-te? Não tenho tempo para nada, não tenho tempo suficiente para os meus filhos, para a minha família, não tenho tempo para nada, identificas-te? Não gozo férias, ou então eu só tiro uma semana de férias por ano. Ou o meu telefone não para, não tenho vida social, faço demasiados orçamentos sem vendas, a minha margem é pequena, tenho clientes pequenos. Identificas-te? Ou, sei lá, ainda mais, vivo para pagar contas e impostos, a minha equipa é pequena, ou então nem sequer tenho equipa e o meu negócio depende integralmente de mim. Identificas-te? Agora, depois de todas estas características, se não te identificas com nenhuma delas, eu quero ser o primeiro a dar-te os parabéns. Parabéns! Parabéns! Porque eventualmente tu já estás a viver a tua definição de empreendedor de sonho. Já estás a percorrer o caminho que tu traçaste para ti, para a tua equipa, para a tua empresa, para a tua família, enquanto empreendedor. E certamente tenho dúvidas que neste momento tu já deixaste e já tens um verdadeiro legado para deixar para os teus filhos e família e para a tua comunidade. Por isso,
Se não te identificaste com uma destas características, os meus sinceros parabéns. És o empreendedor dos teus sonhos. Agora, se eventualmente identificas com 2 ou mais dos pontos que eu referi, ou se entendes que ainda te falta algo, não desesperes. Porquê? Porque se eu consegui em 9 meses mudar o meu caminho, se eu conseguir fazer e alterar, eu tenho a certeza absoluta e de tu também consegues fazer. Se eu renasci em 9 meses com um processo tão simples, com métodos tão simples, então eu tenho a certeza que tu também serás capaz de o fazer. E a melhor notícia que eu tenho para te dar é que não vais precisar de fazer esse caminho sozinho. Não tens que o fazer. Porque se quiseres, nós vamos lá estar. Eu vou lá estar. Agora, eu sei que não é fácil enfrentarmos todos estes desafios. Eu sei muito bem disso. Ter trabalho e não ter empregados. Ou não ter trabalho e não saber onde procurar mais trabalho. Trabalhar 7 dias por semana e chegar ao final do mês e não sobra nada. Não. Sei muito bem o que é não ter tempo para brincar com os nossos filhos. Ou até mesmo chegar ao Natal e nem sequer ter dinheiro para lhes comprar uma prenda. Eu sei. Eu passei por isso. Eu sei porque eu também fui um empreendedor bombeiro. Eu também recebia chamadas a todas as horas e todos os dias. Eu também não tinha tempo para nada, nem tinha tempo para ninguém. Só pensava nos problemas e na empresa e nos clientes e como nunca sabia quando é que eu podia tirar férias. Férias! E quantos dias é que eu podia tirar férias? Vivia sempre rodeado de papéis e tarefas e coisas para fazer. Não tinha uma equipa que estivesse verdadeiramente ao meu lado e a lutar por algo comum. Uma equipa que fosse eficaz e verdadeiramente motivada. Não tive. O meu primeiro sócio era. Não tinha estabilidade financeira. E acima de tudo passava o quê? Os meus minutos livres a pensar como é que eu iria assegurar as contas do mês. E as contas do mês implicam o quê? O futuro dos meus filhos, preparar a minha reforma. Eu também já fui um empreendedor bombeiro. Sei muito bem o que é ser um empreendedor bombeiro. Certo? Aliás, está aprovado que 21% das empresas fecham após o primeiro ano de atividade. 21%, primeiro ano. E está aprovado também que 60% fecham após 5 anos de atividade. Ou seja, 6 em 10 vão deixar de cá estar nos próximos 5 anos. Já viram? Já viste? Tantos sonhos que vão por água abaixo. Agora, é bom tentar e perceber como é que nós saímos da estatística. Sair da estatística para sermos um empreendedor. Acima de tudo, para tu seres um empreendedor dos teus sonhos. E para isso tu precisas de planear, precisas de estudar, precisas de saber gerir o teu negócio e estando acima de tudo o quê? Consciente dos riscos, das oportunidades que o mercado também nos vai dando. Temos de estar atentos. Porquê? Porque só assim é que nós, e tu podes efetivamente tomar decisões que te ajudem no teu caminho no caminho para o teu empreendedor de sonho. Assim como todos os empresários iniciaram o seu empreendedorismo por um sonho. Eu tive um sonho e acredito que tu também terás um sonho. Martin Luther King disse I have a dream, não disse eu tenho uma meta, um objetivo, não é? Por isso é que eu acredito que dentro de todos os sonhos nós encontramos caminhos, encontramos etapas, encontramos processos semelhantes. Podemos aplicar uns nas empresas dos outros. Eu tenho partilhado o meu processo, os meus métodos com todos aqueles que têm vontade de viver um dia a vida do seu empreendedor de sonho. É isso que eu faço. E neste momento pode estar a pensar, mas como é que será o meu empreendedor de sonho? É uma boa pergunta e eu vou partilhar contigo desejos que milhares de empresários com quem eu fui estando e dando formação ao longo destes anos identificaram essenciais para que eles se sentissem realizados, para que eles se sentissem a viver um
seu empreendedor de sonho. Okay? E acredita que há muitos desejos parecidos. Não é? Então, eu vou partilhar contigo alguns dos maiores desejos. Vou partilhar contigo alguns dos maiores desejos de um empreendedor de sonho. E ouve com atenção e vê quantos deles é que encaixam no perfil do teu empreendedor de sonho. Alguns deles eram, por exemplo, ser reconhecido como um líder. Ser reconhecido como líder. Ou ter uma equipa autónoma. Não é? Ter, por exemplo, desenvolvimento pessoal, a gente crescer. Sem dúvida. Termos tempo para fazer o que gostamos. Ou não é? Ter uma equipa na empresa. Ganharmos dinheiro suficiente para pagar as contas e garantir, acima de tudo, o que é o futuro dos nossos filhos, criar um património, ser um empresário, não é? Alguns dos sonhos, se calhar alguns dos teus também. Ter reconhecimento público, deixarmos um legado, ter bens, marca, status, estabilidade financeira, ser, por exemplo, também uma referência no mercado, muitos deles tinham o sonho de ser um empresário internacional, ou ser um mentor ou um palestrante reconhecido, ser empreendedor e investidor em negócios também, ou também o desejo de ter uma boa casa, um bom carro, ou até a liberdade para, por exemplo, se ausentar por tempo indeterminado, tirar férias várias vezes por ano e, acima de tudo, ter, por exemplo, a sua sucessão planeada. Estes foram muitos dos desejos que eu ouvi de muitos empreendedores também. E eu estou certo que tu conseguiste perceber que o teu esforço já te ajudou de certeza a alcançar muitos destes desejos. Contudo, o caminho não terminou. A minha pergunta é: quantos anos vais tu esperar para conseguires viver a vida do teu empreendedor de sonho? Quantos anos? Quantos anos é que estás disposto a esperar? O processo que eu usei ajudou-me a preparar o meu caminho em 9 meses. E é esse o processo que eu quero que tu também faças. Agora, uma coisa eu garanto: por mais desafiador que possa ser o caminho, a partir do momento que começares o processo, a partir do momento que tu iniciares a jornada e definires e partilhares o teu desejo e a tua visão e a visão do teu empreendedor de sonho, acredita que dificilmente tu vais mudar o teu caminho. Dificilmente. Não tenhas a menor dúvida. Okay? O propósito envolvido neste processo vai-te trazer uma sensação única de realização e felicidade. Única. Dificuldades vamos todos sempre ter. Eu vou ter e tu vais ter. Mas nunca te esqueças do ditado: mar calmo não faz bom marinheiro. É ou não é? Nunca fez. E eu tenho a certeza de que te posso oferecer uma das mais imersivas e ricas experiências de aprendizagem profissional. Não tenho a menor dúvida. Conforme disse uma vez o Steve Jobs, não é? Não deixes o barulho da opinião dos outros abafar a tua voz interior. Não é? Não deixes abafar. E agora eu pergunto-te: estás a sonhar suficientemente alto? Não é? Estás a sonhar suficientemente alto? No outro dia, enquanto eu fazia uma pausa lá aqui no meu trabalho, eu ouvi o The Power of Dream, da Celine Dion. Eventualmente deves conhecer. O desempenho dela, o que ela teve nas Olimpíadas de 96 em Atlanta, cativou-me. E eu estava a ouvir e tive que parar e assistir à representação dela. E enquanto eu ouvia, não pude deixar de pensar em como tudo o que vemos, tudo o que vemos é resultado do sonho de alguém. Não é? Tudo o que vemos é resultado do sonho de alguém. É esse poder enorme que nós temos em nós e que nos dá a força e a esperança para criarmos algo novo. Algo novo. E eu não tenho a mínima dúvida de que as limitações que eu e eventualmente tu também possamos ter na vida estão diretamente ligadas ao tamanho
nossos sonhos. Não é? Conforme cantava a Celine Dion nesse dia, ela dizia na música, dizia que desde a aurora do homem que a força do eu posso uniu pessoas de todas as nações. Portanto, se a vida não é a que tu queres que seja, se não estás a viver a vida do teu empreendedor de sonho, se há coisas que ainda gostarias de fazer, mas ainda não fizeste, ou sentes que não podes fazer por algum motivo, então talvez estejas a sonhar ou não estejas a sonhar suficientemente alto. Talvez não estejas a seguir o caminho correto, ou então estejas a usar, quem sabe, o processo errado. E isso vai fazer o quê? Com que percas grandes oportunidades. Grandes oportunidades. Tudo na vida começa por um sonho. I have a dream. Não é? Eu tenho objetivos. Por vezes pensas que precisas de muito para lá chegar. Também pensei. Contudo, pela minha experiência, posso dizer que apenas precisas ter uma aranha. E tu agora deves estar a perguntar, Ricardo, epá, agora é que eu não estou a perceber nada. O que é que uma aranha tem a ver com este assunto e com sonhos e com isto? O que é que uma aranha tem a ver? Porquê uma aranha? E eu respondo-te, tudo. Tudo. Tem tudo a ver com uma aranha no mundo dos negócios. Tudo. Eu nas minhas palestras pergunto muitas vezes aos empreendedores da plateia que se imaginassem que viviam numa selva, não é? Porque o mundo empresarial é uma selva, não é? Então, eles que imaginassem que viviam numa selva, então, e se lá vivessem na selva, que animal é que eles gostariam de ser? A maioria responde para coisas naturais, tipo, gostava de ser um leão, gostava de ser um rinoceronte, não é? Uma pantera, um tigre, um urso, e há muitos ursos, não é? Mas um urso, enfim. Mas nunca ninguém me respondeu, nunca, a não ser que já tenham ouvido uma palestra minha, queria ser uma aranha. Nunca. E eu então explico porque é que eu gostaria de ser uma aranha. Porque uma aranha tem um objetivo, uma vida muito bem definido, que é a sua sobrevivência e o seu fornecimento regular de alimento. É o objetivo dela. Então o que é que ela faz? Elabora um plano. E tem um processo. Ela escolhe o melhor local de passagem de insetos. Não é? E então ela decide construir a maior e a mais robusta teia que ela possa conseguir. E esse trabalho vai exigir dela esforço e muito sacrifício. Não é? Linha a linha, teia a teia. Principalmente quando está a terminar e vai um humano, um de nós, uma aranha, tá? E lembra-se de passar por lá a mãozinha e destruir o trabalho todo. Não é? Mas o que é que ela faz? Ela está decidida. Ela tem uma visão. É ali que ela vai construir a sua teia e volta ao trabalho. E demora. Demora? Então não demora. Demora muito e dá trabalho. Dá-lhe muito trabalho. Mas no fim, ela acabou por construir uma teia que vai realizar o quê? O seu propósito. Fornecer alimento para a sua sobrevivência. E assim ela finalmente repousa. E vê o quê? O seu esforço a trabalhar para ela e por ela. Claro que por vezes vem um inseto maior e danifica, não é? A teia. Bom, ela tem que lá ir, dar mais alguns ajustes, mas o seu trabalho maior, esse, está feito. Ela criou uma teia que vai trabalhar para ela todos os dias. É ou não é? Na nossa selva empresarial, eu aprendi a ser uma aranha. Eu aprendi a construir através do networking e das redes, uma rede grande, forte, que me pudesse fornecer tudo o que eu precisava para alcançar a minha visão. Tudo para alcançar aquilo que era a minha definição de empreendedor de sonho. Este é um mindset. E no dia que tu entenderes como podes fazer, esse dia será o início do teu empreendedor de sonho. Enquanto isso, podes ter certeza que todos os outros, leões, tigres, gazelas e todos os outros ursos, só tinham uma missão mal o dia nasce. Sabes qual é? É correr. E muito! E correm muito!
Por isso está na hora de tu mudares o teu mindset. Está na hora. Tu tens que mudar o teu mindset. Tens que mudar. Henry Ford já dizia, quer penses que podes ou não podes, tu vais estar sempre certo. Certo? Portanto, espero que efetivamente tenhas um mindset de eu posso. Eu posso. Este é o meu sonho. E aprender a como fazer. Portanto, já sabes, de empreendedor para empreendedor bombeiro, obrigado por assistir. E até já.